Fala pessoal, tudo certo? Sou o professor Luiz, vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. Vamos tratar agora sobre remuneração e salário, diferente do salário mínimo que a gente tratou na última aula, tá? Existe essa diferença entre salário e remuneração. O salário é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviços em decorrência do contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho é assinado e ele estabelece um salário para este funcionário. A remuneração ela é a soma do salário, contratualmente, estipulado que ele é mensal, por hora, tarefa, então vai depender de como é feito o contrato, com outras vantagens percebidas, ou seja, recebidas na vigência deste contrato, como hora extra, adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, as comissões, as porcentagens, gratificações, diárias de viagens, entre outras coisas. Então, qualquer outro pagamento que o empregador fizer para o empregado, ele vai contar como remuneração, é a soma do salário mais qualquer outro pagamento, tá? Está lá no artigo 457, compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação de serviço, as gorjetas que este funcionário receber. Então as gorjetas também vão entrar. E o parágrafo 1º, integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Então tudo que é além do salário que este empregado recebe vai contar como remuneração. O salário é o contratualmente estipulado, remuneração é tudo que vier além disso, tá? As comissões. As comissões elas são retribuições financeiras pagas ao empregado com base em percentuais sobre os negócios que ele efetua. Ou seja, elas constituem o denominado salário por comissão. Então, às vezes, aquele empregado ele é contratado para fazer uma função de vendedor. E além do salário, ele recebe ali alguma porcentagem, uma comissão sobre a venda que ele faz. Ou ainda ele recebe apenas em cima da venda. Ele às vezes pode receber só por vendas. Então, tudo isso vai ser chamado de comissão. Então, toda aquela porcentagem que ele recebe por venda feita é comissão, tá? Então, se o empregado, por exemplo, ele poderá receber uma comissão de R$10 por unidade do que ele vende. Então, vamos supor que ele vende sapatos. Então, ele vai receber R$10 por sapato vendido, né? Ou ainda uma porcentagem pelo trabalho desenvolvido. Então, ele também pode receber em cima de porcentagem. Olha, se você vender 3 sapatos por dia, você vai ter uma porcentagem de tantos valores por sapatos, entendeu? Então tudo isso, toda comissão, tudo que integra essa forma de remuneração é chamada de comissão, tá? E as gratificações, as gratificações, elas são liberalidades do empregador, ou seja, é uma gratificação realmente, é uma liberalidade que esse empregador tem, que pretende incentivar muitas vezes esse empregado, visando obter a maior dedicação. Então, aquele empregador que dá ali uma gratificação para o empregado toda vez que ele desenvolve certa função, ou então toda vez que ele bate uma meta, digamos assim, e aí ele vai ter uma gratificação em cima desses valores, né? Então, em cima desse trabalho desenvolvido. Uma forma de incentivar esse empregado, tá? Se essas gratificações elas forem pagas com habitualidades, aí ela vai ter uma natureza salarial. A CLT ela considera de natureza salarial as gratificações ajustadas, mas a jurisprudência, ou seja, os julgados, todos aqueles casos que foram julgados, ele entende que, havendo habitualidade no pagamento, as gratificações serão consideradas salariais, ainda que não constem no ajuste expresso. Então, quando há ajustado, as gratificações, aí sim, pela CLT, ela vai ter uma natureza salarial. Então, por exemplo, olha, tem natureza salarial porque no acordo lá de trabalho está escrito que tal gratificação ela vai integrar. Ela é uma gratificação ajustada. Mas e quando não é ajustada? E aí há uma ação trabalhista, então várias ações trabalhistas discutindo esse assunto, criou uma jurisprudência e essa jurisprudência ela entende que sim, que se é pago com habitualidade, vai integrar no salário, tá? E o que não integra o salário? A reforma trabalhista de 2017, ela estipulou que alguns pagamentos, ainda que sejam feitos com habitualidades, eles não integram mais o salário, tá? Está lá no artigo 457, parágrafo 2º, As importâncias, ainda que habituais, então ainda que é pago normalmente, comumente, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação,
E aí aqui, ó, vedado o pagamento em dinheiro. Então, auxílio alimentação que não é pago em dinheiro. Então, muitas vezes o vale-refeição, né? Então, aí que é pago com cartão, diferente de dinheiro, então ele não vai integrar, tá? As diárias para viagens também não integram, os prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam também aqui, ó, o contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista em previdência. Isso serve muito para quando há uma rescisão de trabalho, e aí existia muita reclamação a respeito do que entrava ali para aquele cálculo de rescisão. E aí vem a reforma trabalhista em 2017 e estipula o que vai integrar salário e o que não vai integrar salário, tá? E a gorjeta? A gorjeta, ela é também, com a reforma trabalhista, houve uma definição em lei do que se considera gorjeta, tá? Tá lá no parágrafo 3º, considera-se gorjeta não só aquela importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa, como serviço ou adicional a qualquer título, e destinado à distribuição aos empregados, tá? Aqui, ó, redação dada pela Lei 13.419 de 2017, que é a reforma trabalhista. Então, por que existiu aí na reforma trabalhista essa preocupação com gorjeta? Porque se você vai num restaurante hoje, vai pagar a conta, tem lá adicional de 10% pelo serviço, né? Esses 10% deve ser contabilizado e depois feito um rateio entre os empregados, entre os garçons, né, que fazem serviço. Você paga o adicional de 10% pelo serviço do garçom, né? É pelo fato do garçom ir até a cozinha, retirar o seu pedido e levar até a sua mesa, entendeu? Então isso que a gente entende como o adicional de 10% do serviço. Antigamente, existia muita briga, muita discussão em cima disso, porque muitos estabelecimentos cobravam do cliente, mas não repassavam aos funcionários esses 10%. Então ficava como gorjeta só aquele valor que você muitas vezes gostou do trabalho daquele garçom em específico e você dá lá um valor X para ele pelo trabalho, porque você gostou como gorjeta. Então isso já era uma gorjeta. Mas além disso, também vem a CLT e fala, não, vamos estipular isso aqui para parar essa brincadeira que esses restaurantes fazem de ficar cobrando dos consumidores, mas não repassando aos funcionários. Então, se estipula que o valor cobrado pela empresa, né, pelo restaurante, como serviço adicional, então vai ser também considerado gorjeta e deve ser aqui destinado à distribuição dos empregados, tá? E o salário segundo a CLT, ó. A CLT, lá no artigo 458, ela traz a definição do salário, tá? A gente não pode confundir com o salário mínimo, viu? Que a gente já viu na aula anterior o que era o salário mínimo. Aqui é outra definição. Artigo 458, ó. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura, que a empresa, por força do contrato ou de costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Então, quer dizer isso? Aquele empregador que, além de pagar o salário comum do empregado, ele também todo mês ele dá alimentação, dá às vezes uma cesta básica, não em dinheiro, mas em alimentos mesmo. Por isso que a lei já especifica aqui, ó, in natura. Então ele dá uma cesta básica, ele dá roupas, então tudo isso vai integrar o salário. Tudo isso é considerado salário segundo a CLT, tá, pessoal? Ela restringe ainda, ó, a utilização dessa modalidade de pagamento de salário, desses valores de roupa, de cesta básica, aos valores que atribuídos às prestações in natura deverão ser justos e razoáveis. Por quê? Porque não se pode fazer a substituição total, né? Substituir todo o valor de salário daquele empregado apenas com roupas e cestas básicas, por exemplo. Então, por isso que tem que ser justo e razoável. Não pode exceder em cada caso os percentuais das parcelas componentes do salário mínimo. Então não pode ter ali um valor muito alto de apenas roupas, apenas cesta básica, comidas, e o empregado ele ficar sem nenhum tipo de dinheiro, sem dinheiro para poder comprar o seu próprio alimento, às vezes para poder ter um lazer. Então não se pode dessa forma, tá? No caso de habitação e alimentação, então aquele empregado que dá habitação, alimentação fornecida como salário, não pode exceder, respectivamente, né, ou seja, 25% de habitação do salário e 20% de alimentação.
Então, aquela empresa que fornece como pagamento também de salário uma habitação, essa habitação ela não pode ter, por exemplo, se fosse um aluguel. Então, esse aluguel não pode ser 25% a mais do que o salário que esse empregado recebe, né? Então, você não pode descontar 50% do salário do empregado pela habitação, por exemplo, ou ainda fazer esse adicional. Então, não se pode. É 25% só, tá? Está no parágrafo 1º. Os valores atribuídos às prestações in natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais das parcelas componentes de salários mínimos, que está lá no artigo 81 e 82 também da CLT. E o parágrafo 3º. A habitação e alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, 25% e 20% do salário contratual. Então, não se pode ter exceder esse valor, tá? Então, se o salário ele é um salário X, essa habitação e alimentação não podem ser 25% ou 20% desse salário, tá bom? Também não se considera salário, lá no parágrafo 2º, para os efeitos previstos neste artigo, não serão considerados como salário os seguintes utilidades concedidas pelo empregador: vestuário, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço, porque muitas vezes existia aí essa reclamação daquela empresa que fornece uniforme, fornece uma roupa para o funcionário trabalhar ali dentro da empresa, ou então ainda fornece um equipamento, uma máquina que esse funcionário vai utilizar dentro da empresa, fala que aquilo lá é o salário deles e eles já vai descontando de valores em dinheiro. Então não, a lei vem e estabelece que não serão considerados trabalho, vestuário, equipamento e qualquer outro equipamento que é utilizado dentro do trabalho, tá? Educação também não, estabelecimentos de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e materiais didáticos. Então, isso daqui também não vai ser considerado salário, tá? E 3, transporte destinado ao deslocamento para trabalho e retorno em percurso servido ou não por transporte público. Então, ainda que a empresa forneça um transporte, né, para esse empregado, ainda que no local que ele mora não tenha transporte público e a empresa forneça, esse transporte não será de forma alguma considerado salário, tá? Também, assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde também não considera salário. Os seguros de vida e acidentes pessoais também não considera salário. A previdência privada, tem empresa que paga a previdência privada para os seus funcionários, não é considerado salário, tá? E o valor correspondente ao Vale Cultura, isso também não é considerado salário, tá? E o parágrafo 5º, o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médicas hospitalares e outros similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito, nem o salário de contribuição para efeitos do previsto na linha Q do parágrafo 9º do artigo 28, lá da Lei 8.212. Então, isso daqui, todo reembolso que esse funcionário tiver com medicamento, com óculos, às vezes a empresa fornece ali um reembolso para esse funcionário que fez ali colocou um aparelho ortopédico, ou uma prótese, né, um óculos. Então, qualquer tipo de reembolso com esse tipo de despesa aqui não vai ser considerado salário também, tá? Bom, pessoal, a gente finalizou aqui essa questão de salário e remuneração. Eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Não deixe de seguir as minhas redes sociais e até a próxima.